Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 1, verso 12. Todas as bênçãos a ti, ó Suta Goswami. Tu sabes para que objetivo a personalidade de Deus apareceu no ventre de Devaki, como filho de Vasudeva. Significado: Bhagavan significa o Deus Todo-Poderoso, que é controlador de todas as opulências, poder, fama, beleza, conhecimento e renúncia. Ele é o protetor de seus devotos puros. Embora Deus esteja igualmente disposto para com todos, ele sente inclinação especial por seus devotos. Sat significa verdade absoluta. E as pessoas que são servos da verdade absoluta chamam-se Sattvatas. Bhadram te, ou bênçãos a ti, indica a ansiedade dos sábios de conhecer a verdade absoluta através do orador. O Senhor Sri Krishna, a suprema personalidade de Deus, apareceu para Devaki, a esposa de Vasudeva. Vasudeva é o símbolo da posição transcendental, em que acontece o aparecimento do Senhor Supremo. Verso 13. Ó Suta Goswami, estamos ávidos por aprender sobre a personalidade de Deus e suas encarnações. Por favor, explica-nos os ensinamentos transmitidos pelos mestres, acharyas, anteriores, pois nos elevamos tanto por falá-los quanto por ouvi-los. Significado: os requisitos para ouvir a mensagem transcendental da verdade absoluta são aqui estabelecidos. O primeiro requisito é que a audiência deve ser muito sincera e estar ávida por ouvir, e o orador deve estar na linha de sucessão discipular proveniente do acharya reconhecido. A mensagem transcendental do Absoluto não é compreensível para aqueles que estão absortos na matéria. Sob a orientação de um mestre espiritual fidedigno, purificamo-nos gradualmente. Portanto, é preciso que se esteja na corrente de sucessão discipular e se aprenda a arte espiritual da audição submissa. No caso de Suta Goswami e dos sábios de Naimisharanya, todos esses requisitos são preenchidos, porque Srila Suta Goswami está na linha de Srila Vyasadeva, e os sábios de Naimisharanya são almas sinceras, ansiosos por aprender a verdade. Assim, os tópicos transcendentais das atividades sobre-humanas do Senhor Sri Krishna, sua encarnação, seu nascimento, aparecimento e desaparecimento, suas formas, seus nomes e assim por diante, são facilmente compreensíveis, porque todos os requisitos são preenchidos. Tais discursos ajudam todos os homens no caminho da realização espiritual. Verso 14. Os seres vivos, emaranhados nas complicadas redes de nascimento e morte, podem libertar-se de imediato, cantando, mesmo inconscientemente, o santo nome de Krishna, que é temido pelo medo personificado. Significado: Vasudeva, ou Senhor Krishna, a absoluta personalidade de Deus, é o supremo controlador de tudo. Não há ninguém na criação que não tema a ira do Todo-Poderoso. Grandes asuras como Ravana, Hiranyakashipu, Kamsa e outros, que eram entidades vivas muito poderosas, foram todos mortos pela personalidade de Deus. E o Todo-Poderoso Vasudeva dota seu nome com os poderes de seu eu pessoal. Tudo se relaciona com ele.
e tudo tem sua identidade nele. Aqui se diz que o nome Krishna é temido até mesmo pelo medo personificado. Isso indica que o nome Krishna não é diferente de Krishna. Portanto, o nome Krishna é tão poderoso como o próprio Senhor Krishna. Não há diferença em absoluto. Qualquer um, portanto, pode tirar proveito dos santos nomes do Senhor Sri Krishna, mesmo em meio aos maiores perigos. O nome transcendental de Krishna, mesmo quando pronunciado inconscientemente ou por força das circunstâncias, pode ajudar-nos a libertarmos-nos das redes de nascimento e morte. Verso 15. Ó Sutta, os grandes sábios que se abrigaram completamente aos pés de lótus do Senhor podem de imediato santificar aqueles que entram em contato com eles, ao passo que as águas do Ganges só podem santificar após uso prolongado. Significado: os devotos puros do Senhor são mais poderosos que as águas do sagrado rio Ganges. Pode-se conseguir benefício espiritual através do uso prolongado das águas do Ganges. Mas é possível santificar-se imediatamente pela misericórdia de um devoto puro do Senhor. No Bhagavad Gita é dito que qualquer pessoa, não importa se nascida Shudra, mulher ou mercador, pode abrigar-se aos pés de lótus do Senhor e, por fazê-lo, voltar ao Supremo. Refugiar-se nos pés de lótus do Senhor significa refugiar-se nos devotos puros. Os devotos puros, cuja única ocupação é servir, são honrados com os nomes Prabhupada e Vishnupada, indicando que tais devotos são representantes dos pés de lótus do Senhor. Qualquer um, portanto, que se abrigue aos pés de lótus de um devoto puro, aceitando o devoto puro como seu mestre espiritual, pode purificar-se imediatamente. Tais devotos do Senhor são honrados em nível de igualdade com o Senhor, porque estão ocupados no mais confidencial serviço ao Senhor, pois resgatam do mundo material as almas caídas que o Senhor quer de volta ao lar, de volta ao Supremo. Segundo as Escrituras reveladas, tais devotos puros são melhor conhecidos como vice-senhores. O discípulo sincero do devoto puro não só considera o mestre espiritual igual ao Senhor, mas também se considera um servo humilde do servo do Senhor. Este é o caminho devocional puro. Verso 16. Quem é que, aspirando a libertar-se dos vícios da era das desavenças, não desejará ouvir as virtuosas glórias do Senhor? Significado: a era de Kali é a era mais condenada, devido a seus aspectos conflitivos. Kali Yuga é tão saturada com hábitos viciosos que o menor mal-entendido provoca grandes lutas. Aqueles que estão ocupados em serviço devocional puro ao Senhor, que não têm desejo de autoengrandecimento e que estão livres dos efeitos de ações fruitivas e especulações filosóficas secas, são capazes de livrar-se das desavenças desta era complicada. Os líderes do povo estão muito ansiosos por viver em paz e amizade, mas não têm informação do método simples de ouvir as glórias do Senhor. Ao contrário, tais líderes opõem-se à propagação das glórias do Senhor. Em outras palavras, os líderes tolos querem negar completamente a existência do Senhor. Em nome do Estado secular, tais líderes estão decretando vários planos anualmente. Mas devido às insuperáveis complexidades da natureza material do Senhor, todos esses planos para o progresso estão sendo constantemente frustrados. Eles não têm olhos para ver
que suas tentativas de paz e amizade estão fracassando. Mas aqui está a sugestão para superar o obstáculo. Se quisermos paz verdadeira, teremos que abrir caminho para a compreensão do Supremo Senhor Krishna e glorificá-lo por suas atividades virtuosas, como são delineadas nas páginas do Srimad Bhagavatam. Verso 17. Seus atos transcendentais são magnânimos e graciosos, e os cantam grandes sábios eruditos como Narada. Por favor, fala-nos, portanto, a nós que estamos ávidos por ouvir sobre as aventuras por ele executadas, sob suas várias encarnações. Significado: a personalidade de Deus nunca é inativa, como sugerem certas pessoas pouco inteligentes. Seus trabalhos são majestosos e magnânimos. Suas criações, tanto materiais quanto espirituais, são todas maravilhosas e contêm toda a variedade. Elas são bem descritas por almas liberadas, tais como Srila Narada, Vyas, Valmiki, Devala, Asita, Madhva, Sri Chaitanya, Ramanuja, Vishnu Swami, Nimbarka, Sridhar, Vishwanath, Baladeva, Bhaktivinoda, Siddhanta Sarasvati e muitas outras almas eruditas e autorrealizadas. Essas criações, tanto materiais quanto espirituais, são cheias de opulências, beleza e conhecimento. Mas o reino espiritual é mais magnificente por ser pleno de conhecimento, bem-aventurança e eternidade. As criações materiais manifestam-se temporariamente como sombras pervertidas do reino espiritual, podendo ser comparadas às imagens cinematográficas. Elas atraem pessoas de menor grau de inteligência, que se sentem atraídas por coisas falsas. Tais homens tolos não têm informação da realidade e tomam como certo que a falsa manifestação material é o tudo em tudo. Contudo, homens mais inteligentes, orientados por sábios como Vyasa e Narada, sabem que o reino eterno de Deus é mais deleitável, maior e eternamente pleno de bem-aventurança e conhecimento. Aqueles que não são versados nas atividades do Senhor e seu reino transcendental são às vezes favorecidos pelo Senhor em suas aventuras como encarnações, em que ele revela a bem-aventurança eterna de sua companhia no reino transcendental. Através de tais atividades, ele atrai as almas condicionadas do mundo material. Algumas dessas almas condicionadas estão ocupadas no falso desfrute dos sentidos materiais, e outras em simplesmente negar sua vida real no mundo espiritual. Essas pessoas pouco inteligentes são conhecidas como karmis, ou trabalhadores fruitivos, e gyanis, ou especuladores mentais secos. Mas acima destas duas classes de homens está o transcendentalista conhecido como sattvata, ou devoto, que não se ocupa nem com extravagantes atividades materiais, nem com especulação material. Ele está ocupado no serviço positivo ao Senhor, e desse modo consegue o maior dos benefícios espirituais, desconhecido dos karmis e dos gyanis. Sendo o supremo controlador, tanto do mundo material quanto do espiritual, o Senhor tem diferentes encarnações de ilimitadas categorias. Encarnações como Brahma, Rudra, Manu, Prithu e Vyas são suas encarnações materiais qualitativas. Mas suas encarnações como Rama, Narasimha, Varaha e Vamana são suas encarnações transcendentais. O Senhor Sri Krishna é o manancial de todas as encarnações, sendo, portanto, a causa de todas as causas. Verso
18. Ó sábio Suta, narra-nos, por favor, os passatempos transcendentais das múltiplas encarnações da divindade suprema. Tais aventuras e passatempos auspiciosos do Senhor, o Controlador Supremo, são executados por seus poderes internos. Significado: para a criação, manutenção e destruição dos mundos materiais, o Senhor Supremo, a própria personalidade de Deus, aparece sob muitas milhares de formas de encarnações, e as aventuras específicas encontradas sob essas formas transcendentais são completamente auspiciosas. Tanto aqueles que estão presentes durante tais atividades, quanto os que ouvem as narrações transcendentais de tais atividades, beneficiam-se com elas. Verso 19. Nunca nos cansamos de ouvir os passatempos transcendentais da personalidade de Deus, que é glorificado por hinos e orações. Aqueles que desenvolveram um gosto pelas relações transcendentais com Ele, gostam de ouvir a cada momento sobre os seus passatempos. Significado: há muita diferença entre histórias mundanas, ficção ou história e os passatempos transcendentais do Senhor. As histórias de todo o universo contêm referências aos passatempos das encarnações do Senhor. O Ramayana, o Mahabharata e os Puranas são histórias de eras remotas, gravadas em relação com os passatempos das encarnações do Senhor, e por isso permanecem frescas, mesmo após leituras repetidas. Por exemplo, qualquer um pode ler o Bhagavad Gita ou o Srimad Bhagavatam repetidamente por toda a sua vida, que ainda encontrará neles novas luzes de informação. As notícias mundanas são estáticas, ao passo que as notícias transcendentais são dinâmicas, visto que o espírito é dinâmico e a matéria estática. Aqueles que desenvolveram gosto por entender os temas transcendentais nunca se cansam de ouvir tais narrações. Uma pessoa sacia-se rapidamente das atividades mundanas, mas ninguém fica saciado das atividades transcendentais ou devocionais. Uttama Shloka indica a literatura que não se destina à ignorância. A literatura mundana está no modo da escuridão, ou ignorância, enquanto a literatura transcendental é completamente diferente. A literatura transcendental está acima do modo da escuridão, e sua luz torna-se mais luminosa à medida que se lê e se compreende o tema transcendental. As assim chamadas pessoas liberadas nunca se satisfazem com a repetição das palavras Aham Brahmasmi. Tal compreensão artificial do Brahman é banal, e assim, para saborear o verdadeiro prazer, eles se voltam para as narrações do Srimad Bhagavatam. Aqueles que não são tão afortunados voltam-se para o altruísmo e a filantropia mundana. Isto significa que a filosofia Mayavada é mundana, ao passo que a filosofia do Bhagavad Gita e do Srimad Bhagavatam é transcendental. Verso 20. O Senhor Sri Krishna, a personalidade de Deus, e Balarama atuaram como seres humanos, e assim disfarçados, executaram muitos atos sobre-humanos. Significado: as doutrinas do antropomorfismo e do zoomorfismo não são de forma alguma aplicáveis a Sri Krishna ou à personalidade de Deus. A teoria de que um homem se converte em Deus à força de penitências e austeridades predomina largamente hoje em dia, especialmente na Índia. Desde que o Sr. Rama,
o Sr. Krishna e o Sr. Chaitanya Mahaprabhu foram reconhecidos pelos sábios e santos como sendo a personalidade de Deus, como se indica nas escrituras reveladas. Muitos homens inescrupulosos têm criado suas próprias encarnações. Esse processo de inventar uma encarnação de Deus tornou-se algo comum, especialmente na Bengala. Qualquer personalidade popular, com alguns traços de poderes místicos, exibirá façanhas de prestidigitação e facilmente torna-se-á uma encarnação de Deus pelo voto popular. O Sr. Sri Krishna não era deste tipo de encarnações. Ele era realmente a personalidade de Deus, desde o próprio ensejo de seu aparecimento. Ele apareceu perante sua assim chamada mãe, como o Vishnu de 4 braços. Então, a pedido da mãe, ele tomou a forma de uma criança humana e imediatamente a deixou por outra devota em Gokula, onde foi aceito como filho de Nanda Maharaj e de Yashoda Mata. Do mesmo modo, Srila Baladev, a contraparte do Sr. Sri Krishna, foi também considerado uma criança humana, nascida de outra esposa de Sri Vasudeva. No Bhagavad Gita, o Senhor diz que seu nascimento e feitos são transcendentais, e que qualquer um que tenha fortuna de conhecer a natureza transcendental de seu nascimento e feitos, torna-se-á imediatamente liberado e elegível para voltar ao reino de Deus. Assim, o conhecimento da natureza transcendental, do nascimento e feitos do Senhor Sri Krishna é suficiente para a liberação. No Bhagavatam, a natureza transcendental do Senhor é descrita em 9 cantos, e no 10º canto se desenrolam seus passatempos específicos. Tudo isso se torna conhecido, conforme se progride na leitura desta literatura. Aqui é importante observar, contudo, que o Senhor mostrou sua divindade ainda no colo de sua mãe, que todos os seus feitos são sobre-humanos. Ele ergueu a colina de Govardhana aos 7 anos de idade. E que todos esses atos provam definitivamente que ele é a suprema personalidade de Deus. Não obstante, devido à sua cobertura mística, ele foi sempre aceito como uma criança humana comum por seus assim chamados pai, mãe e outros parentes. Sempre que ele executava alguma tarefa hercúlea, o pai e a mãe tomavam-na de maneira diferente e permaneciam satisfeitos com o inquebrantável amor filial por seu filho. Como tal, os sábios de Naimisharanya descrevem-no como aparentemente semelhante a um ser humano, mas na realidade ele é a suprema e toda-poderosa personalidade de Deus. Verso 21. Sabendo bem que a era de Kali já começou, estamos aqui reunidos neste local sagrado, para ouvir longamente a mensagem transcendental do Supremo, e dessa maneira executar sacrifícios. Significado: esta era de Kali não é absolutamente adequada para a autorrealização, como foi a Satya Yuga, a Era Dourada, ou a Treta ou Dvapara Yugas, as eras de prata e cobre. Para a autorrealização, as pessoas em Satya Yuga, com uma duração de vida de 100.000 anos, eram capazes de fazer meditação prolongada. E, em Treta Yuga, em que a duração de vida era de 10.000 anos, a autorrealização era alcançada pela execução de grandes sacrifícios. E em Dvapara Yuga, quando a duração de vida era de 1.000 anos, a autorrealização era alcançada pela adoração ao Senhor. Mas em Kali Yuga, a duração máxima de vida, sendo de apenas 100 anos, e isto combinado com numerosas dificuldades, o processo recomendado de autorrealização é o de ouvir e cantar o santo nome, a fama e os passatempos do Senhor. Os sábios de Naimisharanya
começaram este processo em um local especificamente destinado aos devotos do Senhor. Eles se prepararam para ouvir os passatempos do Senhor durante um período de 1000 anos. Do exemplo destes sábios, deve-se aprender que a audição e a recitação regulares do Srimad Bhagavatam são o único caminho para a autorrealização. Outras tentativas são simples perda de tempo, pois não dão nenhum resultado tangível. O Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu pregou este sistema de Bhagavata Dharma e recomendou que todas as pessoas nascidas na Índia aceitassem a responsabilidade de difundir as mensagens do Sr. Sri Krishna, principalmente a mensagem do Bhagavad Gita. E aquele que está bem estabelecido nos ensinamentos do Bhagavad Gita pode dedicar-se ao estudo do Srimad Bhagavatam para se esclarecer mais sobre a autorrealização. Verso 22. Julgamos ter encontrado Vossa Excelência, pela vontade da providência, apenas para que possamos aceitar-te como capitão do navio para aqueles que desejam cruzar o perigoso oceano de Kali, que deteriora todas as boas qualidades de um ser humano. Significado: a era de Kali é muito perigosa para o ser humano. A vida humana destina-se simplesmente à autorrealização. Mas devido a esta era perigosa, os homens se esqueceram completamente do objetivo da vida. Nesta era, a duração de vida decrescerá gradualmente. As pessoas gradualmente perderão a memória, os sentimentos mais finos, a força e melhores qualidades. Uma lista das anomalias para esta era é dada no 12º canto desta obra. De modo que esta era é muito difícil para aqueles que querem utilizar-se desta vida para a autorrealização. As pessoas estão de tal modo atarefadas com o gozo dos sentidos, que se esquecem completamente da autorrealização. Por loucura, elas dizem francamente que não há necessidade de autorrealização, porque não compreendem que esta vida breve é apenas um momento em nossa grande jornada rumo à autorrealização. Todo o sistema de educação é engrenado para o gozo dos sentidos. E se um homem erudito meditar sobre isto, verá que as crianças desta era estão sendo intencionalmente encaminhadas aos matadouros da assim chamada educação. Os homens eruditos, portanto, devem tomar cuidado com esta era, e se desejam realmente atravessar o perigoso oceano de Kali, têm que seguir os passos dos sábios de Naimisharanya e aceitar Sri Suta Goswami, ou seu representante autêntico, como capitão do navio. O navio é a mensagem do Sr. Sri Krishna sob a forma do Bhagavad Gita ou do Srimad Bhagavatam. Verso 23. Uma vez que Sri Krishna, a verdade absoluta, o Senhor de todos os poderes místicos, partiu para sua própria morada, dize-nos, por favor, quem ficou encarregado de zelar pelos princípios religiosos. Significado: essencialmente, religião são os códigos prescritos, enunciados pela própria personalidade de Deus. Sempre que há abuso grosseiro ou negligência dos princípios religiosos, o próprio Senhor Supremo aparece para restaurar os princípios religiosos. Isso é declarado no Bhagavad Gita. Aqui, os sábios de Naimisharanya estão indagando acerca desses princípios. A resposta a esta pergunta é dada posteriormente. O Srimad Bhagavatam é a representação sonora transcendental da personalidade de Deus. E Destarte é a representação total do conhecimento transcendental e dos princípios religiosos. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do primeiro canto
Primeiro capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Perguntas dos Sábios. Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 2, verso 1. O Grashvara, Suta Goswami, o filho de Ramaharshana, estando totalmente satisfeito com as perguntas perfeitas dos Brahmanas, agradeceu-lhes e então tentou responder. Significado: os sábios de Naimisharanya fizeram 6 perguntas a Suta Goswami, e assim ele as está respondendo, uma por uma. Verso 2. Srila Suta Goswami disse: deixai-me oferecer minhas respeitosas reverências ao grande sábio, Shukadeva Goswami, que pode penetrar os corações de todos. Quando ele partiu para dedicar-se à ordem de vida renunciada, sannyas, deixando o lar sem se submeter à reforma pelo cordão sagrado, ou às cerimônias observadas pelas castas superiores, seu pai, Vyasadeva, assustado com a separação dele, exclamou: ó meu filho! Na verdade, apenas as árvores, que estavam absortas nos mesmos sentimentos de separação, ecoaram em resposta ao pai aflito. Significado: a instituição de Varna e Ashrama prescreve muitos deveres regulativos a serem observados por seus seguidores. Tais deveres prescrevem que um candidato desejoso de estudar os Vedas deve aproximar-se de um mestre espiritual fidedigno e pedir-lhe que o aceite como discípulo. O cordão sagrado é o sinal daqueles que são considerados competentes para estudar os Vedas através do Acharya, ou mestre espiritual fidedigno. Srila Sukadeva Goswami não se submeteu a essas cerimônias purificatórias, porque desde o nascimento já era uma alma liberada. Geralmente, um homem nasce como um ser comum e, através do processo purificatório, nasce pela segunda vez. Quando vê uma nova luz e busca orientação para o progresso espiritual, ele se aproxima de um mestre espiritual que lhe dê instruções sobre os Vedas. O mestre espiritual aceita somente o indagador sincero como discípulo e dá-lhe o cordão sagrado. Dessa maneira, um homem torna-se 2 vezes nascido, ou Dvija. Após qualificar-se como Dvija, uma pessoa pode estudar os Vedas, e após tornar-se bem versado nos Vedas, ele se torna um Vipra. O Vipra, ou Brahmana qualificado, realiza então o absoluto e avança mais na vida espiritual, até que alcança o estágio Vaishnava. O estágio Vaishnava é o status pós-graduado de um Brahmana. O Brahmana progressivo tem necessariamente que se tornar um Vaishnava, pois o Vaishnava é um Brahmana autorrealizado e erudito. Srila Shukadeva Goswami foi um Vaishnava desde o começo. Portanto, ele não precisou submeter-se a todos os processos da instituição Varnashrama. Em última análise, o objetivo do Varnashrama Dharma é transformar um homem cru em um devoto puro do Senhor, ou um Vaishnava. Portanto, qualquer um que se converta em um Vaishnava, aceito pelo Vaishnava de primeira classe, ou Vaishnava Uttamadhikari, já é considerado um Brahmana, sem olhar a seu nascimento ou feitos passados. Sri Chaitanya Mahaprabhu aceitou este princípio e reconheceu Srila Haridas Thakur como o Acharya do Santo Nome, embora Thakur Haridas tivesse aparecido em família maometana. Concluindo, Srila Shukadeva Goswami nasceu Vaishnava e, portanto, o caráter bramínico era-lhe inato.
Ele não teve que se submeter a nenhuma cerimônia. Qualquer pessoa de nascimento baixo, seja ela Kirata, Runa, Andhra, Pulinda, Pulkasha, Abhira, Shumba, Yava, Nakasha, ou mesmo inferior, pode ser liberada e promovida à mais elevada posição transcendental, pela misericórdia dos Vaishnavas. Srila Shukadev Goswami foi o mestre espiritual de Sri Suta Goswami, que portanto oferece suas respeitosas reverências a Srila Shukadev Goswami, antes de começar a responder às perguntas dos sábios de Naimisharanya. Verso 3. Deixai-me oferecer minhas respeitosas reverências a ele, Shuka, o mestre espiritual de todos os sábios, o filho de Vyasadeva, o qual, devido à grande compaixão pelos materialistas grosseiros que lutam para atravessar as mais escuras regiões da existência material, falou este super confidencial suplemento à nata do conhecimento védico, após tê-lo assimilado pessoalmente pela experiência. Significado. Nesta oração, Srila Suta Goswami praticamente sumariza toda a introdução do Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam é o comentário suplementar natural sobre os Vedanta Sutras. Os Vedanta Sutras, ou Brahma Sutras, foram compilados por Vyasadeva, visando apresentar apenas a nata do conhecimento védico. O Srimad Bhagavatam é o comentário natural sobre esta nata. Srila Shukadev Goswami era um mestre que havia compreendido completamente o Vedanta Sutra, e, consequentemente, ele também compreendeu pessoalmente o comentário, o Srimad Bhagavatam. E apenas para mostrar sua ilimitada misericórdia para com os confundidos homens materialistas que querem sobrepujar completamente a ignorância, ele recitou pela primeira vez este conhecimento confidencial. Não tem cabimento a alegação de que um materialista pode ser feliz. Nenhuma criatura materialista, seja ele o grande Brahma ou uma formiga insignificante, pode ser feliz. Todos tentam fazer planos permanentes para serem felizes, mas todos são frustrados pelas leis da natureza material. Portanto, o mundo materialista é chamado de a região mais escura da criação de Deus. Todavia, os infelizes materialistas poderão sair desta região se simplesmente o desejarem. Desafortunadamente, eles se revelam tão tolos a ponto de não quererem escapar. Por isso, são comparados ao camelo, que saboreia ramos espinhentos, porque gosta do sabor dos galhos misturados com sangue. Ele não compreende que se trata de seu próprio sangue e que sua língua está sendo cortada pelos espinhos. Analogamente, para o materialista, seu próprio sangue é doce como mel, e embora seja sempre molestado por suas próprias criações materiais, ele não quer escapar. Tais materialistas são chamados karmis. Dentre os centenas e milhares de karmis, apenas alguns talvez se sintam cansados da ocupação material e desejem sair do labirinto. Essas pessoas inteligentes chamam-se Gyanis. O Vedanta Sutra é dirigido a tais Gyanis. Mas Srila Vyasadeva, sendo a encarnação do Senhor Supremo, pôde prever o mau uso do Vedanta Sutra por homens inescrupulosos e, portanto, pessoalmente suplementou o Vedanta Sutra com o Bhagavad Purana. É claramente dito que este Bhagavatam é o comentário original sobre os Brahma Sutras. Srila Vyasadeva também ensinou o Bhagavatam a seu próprio filho, Srila Shukadev Goswami, que já estava no estágio liberado de transcendência. Srila Shukadev compreendeu-o pessoalmente e então o explicou. Pela misericórdia de Srila Shukadev, o Bhagavata Vedanta Sutra
está à disposição de todas as almas sinceras que querem livrar-se da existência material. O Srimad Bhagavatam é o comentário incomparável sobre o Vedanta Sutra. Shripad Sankaracharya intencionalmente não tocou nele, porque sabia que ser-lhe-ia difícil superar o comentário original. Ele escreveu seu Shariraka Bhashya e seus assim chamados seguidores censuraram o Bhagavatam como se este fosse alguma inovação. Não devemos nos deixar desencaminhar por tal propaganda feita contra o Bhagavatam pela escola Mayavada. A partir deste shloka introdutório, o estudante neófito deve entender que o Srimad Bhagavatam é a única literatura transcendental destinada àqueles que são Paramahamsas e estão completamente livres da doença material chamada malícia. Os Mayavadis são invejosos da personalidade de Deus, apesar de Shripad Shankaracharya ter admitido que Narayana, a personalidade de Deus, está acima da criação material. Os invejosos Mayavadis não podem ter acesso ao Bhagavatam, mas aqueles que estão realmente ansiosos por sair desta existência material podem abrigar-se neste Bhagavatam, porque ele foi proferido pelo liberado Srila Shukadeva Goswami. É o archote transcendental com o qual se pode perceber perfeitamente a transcendental verdade absoluta, compreendida como Brahman, Paramatma e Bhagavan. Verso 4. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à personalidade de Deus, Narayana, a Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Sarasvati, a deusa da sabedoria, e a Srila Vyasadeva, o autor. Significado: todas as literaturas védicas e os Puranas são destinados a conquistar a mais escura região da existência material. O ser vivo está no estado de esquecimento de sua relação com Deus, devido a se sentir demasiadamente atraído pelo gozo material dos sentidos, desde tempos imemoriais. Sua luta pela vida no mundo material é perpétua, e não lhe é possível livrar-se dela apenas fazendo planos. Se ele quiser realmente vencer esta perpétua luta pela vida, terá que reestabelecer sua eterna relação com Deus. E alguém que queira adotar estas medidas remediadoras tem que se abrigar em literaturas tais como os Vedas e os Puranas. Os tolos dizem que os Puranas não têm relação com os Vedas. Não obstante, os Puranas são explicações suplementares dos Vedas, destinados a diferentes tipos de homens. Os homens não são todos iguais. Há homens conduzidos pelo modo da bondade, outros pelo modo da paixão, e outros ainda pelo modo da ignorância. Os Puranas são divididos de tal forma que qualquer classe de homens possa tirar proveito deles e gradualmente recuperar sua posição perdida, livrando-se da árdua luta pela vida. Srila Suta Goswami mostra como se deve cantar os Puranas. Isto pode ser seguido por pessoas que aspiram a ser pregadores da literatura védica e dos Puranas. O Srimad Bhagavatam é o Purana imaculado, e é especialmente destinado àqueles que desejam livrar-se definitivamente do emaranhamento material. Verso 5. Ó sábios, justamente me fizestes vossas perguntas, que são válidas porque se relacionam com o Senhor Krishna, sendo, por isso, relevantes para o bem-estar do mundo. Apenas perguntas assim são capazes de satisfazer o eu completamente. Significado:
Uma vez que se afirmou aqui, anteriormente, que no Bhagavatam a verdade absoluta deve ser conhecida, as perguntas dos sábios de Naimisharanya são adequadas e justas, porque se referem a Krishna, que é a suprema personalidade de Deus, a verdade absoluta. No Bhagavad Gita 15.15, a personalidade de Deus diz que em todos os Vedas não há nada senão a urgência de buscar por ele, o Senhor Krishna. Assim, as perguntas concernentes a Krishna são a essência de todas as indagações védicas. O mundo inteiro está cheio de perguntas e respostas. Os pássaros, as bestas e os homens estão todos atarefados, perpetuamente, fazendo perguntas e dando respostas. Pela manhã, os pássaros nos ninhos ocupam-se com perguntas e respostas, e à tarde, os mesmos pássaros regressam e novamente se ocupam com perguntas e respostas. O ser humano, a menos que esteja profundamente adormecido à noite, está ocupado com perguntas e respostas. Os negociantes no mercado estão ocupados com perguntas e respostas, assim como os advogados no tribunal e os estudantes nas escolas e faculdades. Os legisladores no parlamento também estão ocupados com perguntas e respostas, e os políticos e os jornalistas estão todos ocupados com perguntas e respostas. Embora continuem fazendo tais perguntas e respostas ao longo de suas vidas, eles não estão absolutamente satisfeitos. Só se pode obter a satisfação da alma com perguntas e respostas sobre o assunto Krishna. Krishna é o nosso mais íntimo mestre, amigo, pai ou filho e objeto de amor conjugal. Esquecidos de Krishna, levantamos muitos assuntos para perguntas e respostas, mas nenhum deles é capaz de nos dar satisfação completa. Todas as coisas, afora Krishna, dão apenas satisfação temporária. Portanto, se quisermos satisfação completa, teremos que adotar as perguntas e respostas sobre Krishna. Não podemos viver um momento sequer sem ser interrogados ou sem dar respostas. Visto que o Srimad Bhagavatam trata de perguntas e respostas que se relacionam com Krishna, podemos obter a satisfação máxima apenas por ler e ouvir esta literatura transcendental. Deve-se aprender o Srimad Bhagavatam e dar uma solução integral a todos os problemas da vida. A todos os problemas pertinentes aos temas social, político, religioso. O Srimad Bhagavatam e Krishna são a soma total de todas as coisas. Verso 6. A suprema ocupação, Dharma, para toda a humanidade é aquela pela qual os homens possam atingir o serviço devocional amoroso ao Senhor transcendental. Este serviço devocional tem que ser desinteressado e ininterrupto para satisfazer o eu completamente. Significado. Nesta afirmativa, Sri Suta Goswami responde à primeira pergunta dos sábios de Naimisharanya. Os sábios pediram-lhe para resumir toda a amplitude das escrituras reveladas e apresentar a parte mais essencial, para que as pessoas caídas ou as pessoas em geral pudessem facilmente adotá-las. Os Vedas prescrevem 2 tipos diferentes de ocupação para o ser humano. Um chama-se Pavriti Marg, ou caminho do desfrute dos sentidos. E o outro chama-se Nivriti Marg, ou caminho da renúncia. O caminho do desfrute é inferior, e o caminho do sacrifício pela causa suprema é superior.
A existência material do ser vivo é uma condição doente da vida real. Vida real é a existência espiritual, ou a existência Brahmabhuta, onde a vida é eterna, bem-aventurada e plena de conhecimento. A existência material é temporária, ilusória e cheia de misérias. Não se encontra felicidade absolutamente. Faz-se apenas tentativas fúteis de se livrar das misérias, e a cessação temporária da miséria é falsamente chamada de felicidade. Portanto, o caminho do desfrute material progressivo, que é temporário, miserável e ilusório, é inferior. Mas o serviço devocional ao Senhor Supremo, que leva à vida eterna, bem-aventurada e plena de conhecimento, é chamada ocupação de qualidade superior. A qualidade superior é às vezes poluída ao ser misturada com a qualidade inferior. Por exemplo, a adoção do serviço devocional em troca de ganho material é sem dúvida um obstáculo no caminho progressivo da renúncia. A renúncia, ou abnegação pela causa última, é certamente uma ocupação melhor do que o desfrute na condição doente de vida. Tal desfrute só faz agravar os sintomas da doença e aumentar sua duração. Portanto, o serviço devocional ao Senhor tem que ser de qualidade pura, isto é, sem o menor desejo de desfrute material. Deve-se, portanto, aceitar a ocupação de qualidade superior, sob a forma do serviço devocional ao Senhor, sem nenhum vestígio de desejo supérfluo, ação fruitiva e especulação mental. Isto é suficiente para nos levar ao alívio perpétuo em seu serviço. Propositadamente, temos definido Dharma como ocupação, porque o significado básico da palavra Dharma é aquilo que sustém a existência de alguém. A manutenção da existência de um ser vivo consiste em coordenar suas atividades com sua eterna relação com o Supremo Senhor Krishna. Krishna é o pivô central dos seres vivos e a entidade viva toda atrativa, ou a forma eterna entre todos os outros seres vivos, ou formas eternas. Todo e cada um dos seres vivos tem sua forma eterna na existência espiritual, e Krishna é a atração eterna para todos eles. Krishna é o todo completo, e tudo o mais é sua parte integrante. É uma relação de servo e servido, que é transcendental e completamente distinta de nossa experiência na existência material. Esta relação de servo e servido é a forma mais congenial de intimidade. Pode-se perceber isto à medida que progride o serviço devocional. Todos devem ocupar-se neste transcendental serviço amoroso ao Senhor, mesmo no atual estado condicionado de existência material. Isso gradualmente nos orientará para a vida real e nos satisfará completamente. Verso 7. Aquele que presta serviço devocional à personalidade de Deus, Sri Krishna, imediatamente adquire conhecimento sem causa e desapego do mundo. Significado. Quem considera que o serviço devocional ao Supremo Senhor Sri Krishna é algo assim como os assuntos sentimentais materiais, pode argumentar que sacrifício, caridade, austeridade, conhecimento, poderes místicos e outros processos semelhantes de realização transcendental são recomendados nas escrituras reveladas. Segundo eles, Bhakti, ou serviço devocional ao Senhor, é para aqueles que não podem executar as atividades mais elevadas. Geralmente, se diz que o culto Bhakti é destinado aos Shudras, Vaishyas
e a menos inteligente classe feminina. Mas realmente não é assim. O culto Bhakti é a mais elevada de todas as atividades transcendentais e, portanto, é simultaneamente sublime e fácil. É sublime para os devotos puros, que são sérios quanto a entrar em contato com o Senhor Supremo, e é fácil para os neófitos, que estão apenas no limiar da casa de Bhakti. Alcançar o contato com Sri Krishna, a suprema personalidade de Deus, é uma grande ciência, que está aberta a todos os seres vivos, incluindo os Shudras, Vaixas, mulheres, e mesmo aqueles que são inferiores aos Shudras, de nascimento humilde. Isto para não falar dos homens da classe elevada, tais como os Brahmanas qualificados e os grandes reis autorrealizados. Outras atividades de alto nível designadas como sacrifício, caridade, austeridade, etc., todas elas são corolários que fluem do puro e científico culto Bhakti. Os princípios de conhecimento e desapego são dois fatores importantes no caminho da realização transcendental. Todo o processo espiritual leva ao conhecimento perfeito de todas as coisas materiais e espirituais. E o resultado de tal conhecimento perfeito é que nos desapegamos da afeição material e nos apegamos às atividades espirituais. Desapegar-se das coisas materiais não significa ficar totalmente inerte, como pensam os homens com um pobre fundo de conhecimento. Naishkarma significa não se ocupar em atividades que produzam efeitos bons ou maus. A simples negação não significa negação do positivo. Negação do que não é essencial não significa negação do essencial. Do mesmo modo, desapego das formas materiais não significa anular a forma positiva. Quando se compreende a forma positiva, as formas negativas são automaticamente eliminadas. Portanto, com o desenvolvimento do culto Bhakti, com a aplicação do serviço positivo à forma positiva, naturalmente nos desapegamos das coisas inferiores e nos apegamos às coisas superiores. De forma semelhante, o culto Bhakti, sendo a ocupação suprema do ser vivo, tira-o do gozo material dos sentidos. Este é o sinal de um devoto puro. Ele não é um tolo, tampouco está envolto em energias inferiores, nem tem valores materiais. Isso não é possível para o raciocínio seco. Na verdade, isto acontece pela graça do Todo-Poderoso. Concluindo, uma pessoa que é um devoto puro tem todas as outras boas qualidades, a saber, conhecimento, desapego, etc. Mas aqueles que só têm conhecimento ou desapego não está necessariamente bem familiarizado com os princípios do culto Bhakti. Bhakti é a ocupação máxima do ser humano. Verso 8. As atividades ocupacionais executadas por um homem de acordo com sua própria posição não passam de esforços inúteis se não provocam atração pela mensagem da personalidade de Deus. Significado. Há diferentes atividades ocupacionais, em termos das diferentes concepções de vida do homem. Para o materialista grosseiro, que não pode ver nada além do corpo material grosseiro, não há nada além dos sentidos. Portanto, suas atividades ocupacionais limitam-se ao egoísmo concentrado e extenso. O egoísmo concentrado centraliza-se em torno do corpo individual. Isto é visto geralmente entre os animais inferiores. O egoísmo extenso manifesta-se na sociedade humana e centraliza-se em torno da família, da sociedade, da comunidade,
da nação e do mundo, com vistas ao conforto corpóreo grosseiro. Acima desses materialistas grosseiros estão os especuladores mentais, que pairam acima nas esferas mentais, e seus deveres ocupacionais consistem em fazer poesia e filosofar, ou propagar algum ismo com o mesmo objetivo do egoísmo limitado ao corpo e à mente. Mas acima do corpo e da mente está a alma espiritual adormecida, cuja ausência do corpo torna completamente nulo e vazio todo o campo do egoísmo corpóreo e mental. Porém, os menos inteligentes não têm informação das necessidades da alma espiritual. Porque esses tolos não têm informação da alma e de como ela está além do âmbito do corpo e da mente, eles não estão satisfeitos com a execução de seus deveres ocupacionais. Levanta-se aqui a questão da satisfação do eu. O eu está além do corpo grosseiro e da mente sutil. Ele é o princípio ativo potente do corpo e da mente. Sem conhecer a necessidade da alma adormecida, não se pode ser feliz simplesmente com o emolumento do corpo e da mente. O corpo e a mente são apenas coberturas externas supérfluas da alma espiritual. As necessidades da alma espiritual é que têm de ser satisfeitas. Uma pessoa que simplesmente limpa a gaiola do pássaro não satisfaz o pássaro. É preciso conhecer realmente as necessidades do próprio pássaro. A necessidade da alma espiritual é que ela quer livrar-se da limitada esfera de cativeiro material e satisfazer seu desejo de liberdade completa. Ela quer transpor os muros cobertos do universo maior. Quer ver a luz livre e o espírito. Esta liberdade completa será alcançada quando ela encontrar o espírito completo, a personalidade de Deus. Há uma afeição adormecida por Deus dentro de todos. A existência espiritual manifesta-se através do corpo grosseiro e da mente, sob a forma de afeição pervertida à matéria grosseira e sutil. Portanto, temos que nos dedicar a atividades ocupacionais que invoquem nossa consciência divina. Isto só é possível se ouvimos e cantamos as atividades divinas do Senhor Supremo. E qualquer atividade ocupacional que não nos ajude a nos apegarmos a ouvir e cantar a mensagem transcendental de Deus é considerada aqui como mera perda de tempo. Isto porque outros deveres ocupacionais, qualquer que seja o ismo a que pertençam, não podem dar liberação à alma. Mesmo as atividades dos salvacionistas são consideradas inúteis por causa de sua incapacidade de assimilar o manancial de todas as liberdades. O materialista grosseiro pode praticamente ver que seu ganho material limita-se apenas a tempo e espaço, ou neste mundo, ou no outro. Mesmo que ele suba até Svargaloka, não encontrará morada permanente para sua alma ansiosa. É preciso satisfazer a alma ansiosa através do processo perfeito e científico do serviço devocional perfeito.